Estamos chegando ao fim de uma era, senhoras e senhores. Pois é, parece que estamos chegando no fim aí da era dos podcasts, pelo menos no Brasil. Parece que vai dar uma desacelerada, na realidade já vinha desacelerando há um bom tempo esse formato de podcast no Brasil. Essa semana foi anunciada pela Yasmin e a Cris o fim, ou pelo menos a pausa, do Vênus Podcast, e na sequência foi a vez do Serjão dos Foguetes anunciar que o podcast Ciência Sem Fim também iria fazer uma pausa ou iria se encerrar. Lembrando que o que esses dois podcasts têm em comum é que eles fazem parte lá do guarda-chuva do Flow Podcast, né? Que iniciou com o Monark e o Igor, depois seguiu apenas com o Igor, e eles criaram vários projetos de podcasts, mas parece que a onda virou e eles começaram a encerrar alguns podcasts. O que chama a atenção é que o Ciência Sem Fim e o Vênus, acho que era o maior, né, do grupo deles. Isso, na minha opinião, não tem a ver com o Flow estar quebrando, embora eu acho que os números deles já não vinham muito bem. Eu particularmente não acompanho, não assisto muito Flow, embora seja podcast, ou foi o primeiro podcast, não era o podcast que eu gostava. Quando tinha o Monark lá eu ainda achava legal, depois que o Monark saiu, na realidade eu nunca achei, mas isso é uma opinião minha, eu nunca achei que o Igor tivesse tanto carisma quanto o Monark tinha. Na realidade eu até achava que quem levava o podcast em termos de carisma, em termos de, sei lá, era o Igor. Atenção que eu não estou falando aqui em quem tem propriedade para falar ou quem articula melhor as suas ideias. Eu estou falando de uma coisa que ou você nasce tendo ou você não tem, que é o famoso carisma. E eu acho que o Igor não tem um carisma assim para... Eu acho que ele funcionava bem como co-host ali do Monark, mas ele não tem esse carisma de um team leader, né? Um team leader não, do cara que tá na frente, né? Embora tenha continuado, se você reparar bem, os números caíram pra caramba do Flow Podcast, e não em números quando ia alguém que furava a bolha, né? Alguém muito grande, igual quando foi o presidente Jair Bolsonaro, o Lula. Essa galera fura a bolha e aí os episódios tinham milhões de visualizações, mas eu digo no dia a dia, se você pegar os números e comparar com o Podpah tinha números maiores. Isso para mim sempre foi um sinal de alerta de que o Flow não estava indo bem das pernas. Eu não sei qual foi o motivo que esses podcasts pararam. O Vênus, se você for lá ver os números do Vênus, embora o canal tenha milhões de seguidores, os números também não eram muito bons. E aí, já o Ciência Sem Fim não, né? O Ciência Sem Fim é um canal bastante relevante ainda no cenário, não sei por que parou, talvez o Serjão, não sei, a gente deve saber nos próximos dias, mas não é sobre isso que eu quero falar, é mais sobre o fim do boom, né? Isso mostra como o YouTube, ele é uma moda, o YouTube e as redes sociais, e aí você precisa aproveitar essa onda e saber surfar ela e saber não dar passos tão grandes ou saber o momento de parar mesmo. Porque se você for olhar bem na contramão do Flow Podcast, o Podpah anunciou essa semana que investiram, acho que 9 milhões ou mais, não sei, numa TV, né? Eles agora viraram Podpah TV, eles têm vários outros canais. A diferença para mim aí do Podpah é que o Podpah não investiu em formato de podcast. Os outros canais deles têm uma outra pegada. E aí pega um público diferente, então pode ser que eles estejam ainda melhor por causa disso, mas eu acredito que o formato do podcast tá chegando ao fim, né, galera? Porque se você for olhar bem, todos os convidados, eles meio que rodam nos mesmos podcasts. Isso acaba queimando, né? Cansando a imagem. Pô, uma coisa é você ver o Danilo Gentili no Inteligência Limitada e tal. Foi a primeira entrevista que ele deu no podcast, porque o Vilela era brother dele, e aí ele, dá aquele boom, né, cara? Danilo Gentili, troca aquela ideia e tal. Pô, beleza, depois ele vai lá no Flow Podcast com as advogatas, né? Lembra que quebrou a internet e tal. Bacana. Mas aí depois você começa a ver ele aqui, ver ali, ver aqui, ver ali, já não tem mais tanta graça. Mesma coisa pra quando você vê alguém falando de true crime no Inteligência Artificial. Você fala, caraca, que assunto legal. Depois, na mesma noite ou no outro dia, já tá em outro canal de podcast e vai rodando, às tantas você fala, putz, ok, tá bem.
Então, acho que ficou um pouco sem novidade. Eu acho que nem é o formato. Acho que os convidados. Já não tem mais assim tanto convidado para ficar rodando, a não ser quando vem alguém de fora, alguma coisa assim diferente. Mas eu acho que o formato acabou ficando cansativo, né? O boom agora, por exemplo, é esse boom aí dos canais fazendo 30 contra 1, né? 30 desempregado contra um dono de empresa, 30 divorciados contra um casado, esse tipo de coisa. Então, são formatos que pegam no início, faz um boom e depois acaba passando a onda. Esse, por exemplo, dos 30 contra 1, acho que não vai durar muito tempo. Já começaram a virar tanta coisa agora, é 30 não sei o que, 30 que perde um pouco a graça. O podcast durou bastante tempo, lembrando que ele explodiu durante a pandemia, tava a galera em casa, então era bacana. Depois ainda se segurou bastante bem, né? A gente tá em 2025, nem chegou a 10 anos, mas foi um boom bastante legal. E eu confesso pra você que não que eu deseje que os canais quebrem, mas é bacana se passar essa onda do podcast, porque afinal de contas o YouTube se resumiu a isso, se você for reparar bem nos últimos anos. Se o YouTube virou uma terra de podcasts e cortes de podcasts, então quebrou um pouco. A gente não vê mais tanto vlog, a gente não conhece pessoas novas aparecendo, a gente não vê os artistas de uma maneira diferente, porque o YouTube se resumiu a isso. O problema que eu não gosto muito é que o YouTube parece que está indo na onda aí do Instagram, do TikTok, que é os vídeos curtos. Os vídeos curtos têm uma vantagem para o criador, que é o poder de viralização. Você coloca um Reels e o YouTube entrega, né, para ver se ele é bom, então você acaba atingindo bastante público, eles se inscrevem. Por outro lado, financeiramente, ele não é bom, porque a menos que você faça trilhões de visualizações, você não vai ganhar um dinheiro relevante. Muita gente acha que o YouTube é só uma brincadeira, mas no fim das contas dá trabalho. Eu, por exemplo, tenho um canal aqui, esse canal aqui tem 20 mil inscritos, pouco mais, e eu parei de produzir porque dá bastante trabalho produzir para ele e não dá tanto dinheiro. Gente, a conta não fecha. Você precisa de grana para poder valer a pena. Eu trabalho, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí, se eu quiser parar para editar os vídeos, para fazer uma coisa legal, precisa entrar dinheiro. Então, a galera que entra no YouTube começa brincando, achando legal. Pô, você tem 10 inscritos, 20 mil inscritos, olha que bacana. 5 mil inscritos, pô, que legal. Aí você começa a produzir, você tem que editar. Aí você fala, pô, hoje depois que eu chegar do trabalho eu vou editar aquele vídeo. Aí você edita, você fica cansado. Chega uma hora que você fica naquela, caramba, não tá compensando. Eu mesmo gastava, quando eu tava com Radializando ativo, sei lá, 3, 4, 5 horas para editar um vídeo, e eu não tô falando da parte de gravar, que você erra, volta. Por isso que esse vídeo tá saindo aqui mais falado mesmo, mais vlogs, mais bater um papo mesmo. E era isso, por isso que eu decidi aparecer por aqui. Vamos ver, eu queria aparecer aqui mais vezes com esse formato, porque eu acho que agora o YouTube vai voltar a ser essa coisa do bate-papo, das opiniões e tal. Acho que ia ser legal se voltasse. Eu sou um pouco saudosista o YouTube pré-podcasts. E não é porque os podcasts é ruim, o problema é que todo mundo, a minha vizinha, o meu amigo, a professora, todo mundo criou um podcast. Então ninguém mais está fazendo nada diferente. Pode ser que agora aguce a criatividade da galera e a gente volte a fazer coisas legais, né? Que se conecte com o público. Não que o podcast não se conecta. É bacana o podcast, eu acho que ele vai continuar existindo, deve continuar existindo, mas agora talvez abra mais, se for mesmo o fim do podcast, ou será que é o fim apenas do Flow, mas se for mesmo o fim do formato, ou o início do fim do formato, pode ser que comece a aparecer coisas legais de novo no YouTube, né? Eu quero saber qual que é a sua opinião. Esse fim aí do Vênus e o fim do Ciência Sem Fim indica o fim do podcast, o começo do fim do podcast, ou na sua opinião é só mesmo o Flow que tá quebrando? Deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Valeu? Gostou desse vídeo? Gostou desse formato? Você que já é inscrito, eu sei que o conteúdo aqui do canal é outra coisa, mas se você recebeu a notificação e assistiu esse vídeo até agora, comenta aqui o que você achou. Vale a pena eu aparecer aqui pra gente falar de alguns assuntos ou não? Valeu, até a próxima. Tchau!